Bom, gente, a aula de hoje é sobre reprodução dos anelídeos, né? Se encontra no capítulo de Platelmintos, Nematódios e Anelídeos, parte 2. Eu vou trazer um breve comentário sobre os anelídeos para a gente poder entrar na reprodução. Bom, as características gerais. São animais triblásticos, quer dizer que tem os 3 floretos embrionários, né? A ectoderme, a endoderme e a exoderme. São celomados, o que é extremamente importante porque dá sustentação ao corpo e ajuda na locomoção dos anelídeos, né? A simetria é bilateral, quer dizer que se eu partir ao meio, eles ficam, né, iguais, né? As partes divididas ficam iguais, tá? São protostomados, ou seja, na questão do desenvolvimento embrionário deles, né, a boca se desenvolve antes do ânus. Então, eles têm boca e têm ânus, o que significa que por ele ter boca e ânus, ele tem sistema digestório completo, tá? A estrutura corporal são animais invertebrados, corpo mole, alongado, cilíndrico, dividido em anéis, que a gente chama de metameria, tá? E assim, é bem nítido que a gente vê que eles são segmentos de anéis, certo? Então, a gente vê a segmentação do corpo. Aqui nós temos uma minhoca, tá? Nós temos o ânus, né? Aqui na parte superior, a boca na parte inferior aqui. E por ter boca e ânus, a gente diz que ele tem sistema digestório completo, tá? Ele tem uma região aqui mais gordinha, que eu chamo de clitelo, que é importantíssimo para a reprodução. Então, para haver reprodução entre os anelídeos, tem que ter a questão do clitelo, tá ok, gente? Eles têm faringe, tem corações, tem cordão nervoso, tem papo e tem moela, né? Então, eu vou explicar para vocês aqui toda a fisiologia deles, tá ok? Antes de eu falar da fisiologia, gente, a gente vai ver a questão da representação, da classificação dos anelídeos. A gente classifica em irudíneos, poliquetas e oligoquetas, né? Irudíneo, ele não tem cerdas, não tem pelo. Um exemplo é a sanguessuga. Poliquetas tem muitas cerdas, como vocês podem ver aqui na imagem. É o nereis, que a gente chama de nereida também. E a oligoqueta, que é no caso a minhoca, não tem pelo nenhum, tá? Então tem poucas cerdas, tá? Cerdas, gente, são os pelinhos que a gente encontra ao redor. Aí a gente chama esses pelinhos de cerdas, tá ok? Então, pode ser dividido em 3: irudíneos, poliquetos ou poliquetas, oligoquetos ou oligoquetas, tá? Fisiologia. Gente, como a gente viu, ele tem boca e tem ânus. Então, eu posso dizer que o sistema digestório dele é completo, tá? Por onde é que passa o alimento? O alimento passa pela boca, pelo papo, moela, intestino e finalmente chega ao ânus, tá? Então, o sistema digestório dele é completo porque vai da boca até o ânus. Sistema circulatório é fechado. Quer dizer isso, gente? Quer dizer que acontece dentro dos vasos sanguíneos, tá ok? Sistema excretor, ele apresenta um par de nefrídeos, que é uma estrutura que é responsável pela troca, né? O sistema excretor dele, ele tem esse par de nefrídeos, que é uma estrutura, certo? Que é responsável por retirar os excretas do sangue e do celoma, né? Retira os excretas e elimina para fora do corpo. Quanto à respiração, nós temos anelídeos que respiram pela pele, então eu digo que a respiração é cutânea, certo? E temos anelídeos que vivem na água, então eles já não vão respirar pela pele, eles respiram pelas brânquias, então a respiração deles é branquial, tá? Sistema nervoso, ele é cheio de gânglios, o corpo do anelídeo é cheio de gânglios, certo? Ele tem pares de gânglios cerebrais ao decorrer do corpo, de onde vai partir os cordões nervosos, então eles têm uma certa sensibilidade ao toque. Quando você toca numa minhoca, você vê que ela se fecha, tá? Por quê? Porque o sistema nervoso deles é uma rede de gânglios no corpo inteiro, né? Que a gente chama de cordões nervosos ventrais. Bom, reprodução, certo? A reprodução dos anelídeos pode ser de duas formas, gente. Assexuada ou sexuada, tá? Essa reprodução, ela é cruzada mútua, quer dizer que tem, no caso aqui, dos anelídeos, por exemplo, a minhoca ela é hermafrodita, mas ela não se autofecunda.
ela precisa de uma outra minhoca para poder realizar a fecundação cruzada, certo? Elas se reproduzem o ano inteiro, certo, gente? Ela tem uma alta reprodução, porém ela escolhe se reproduzir mais em locais úmidos e na época quente, tá? Os únicos que têm sexo separado são as poliquetas, certo? Porque as oligoquetas e os irudíneos, eles são monóicos, ou seja, eles são hermafrodita, né? Todos os dois têm os dois sexos, tá ok? Né? No caso dos monóicos, como a minhoca, como eu falei, né? A minhoca, ela é importante porque ela vai ter um órgão que é responsável pela reprodução dela, que é uma porção que fica no corpo, né? Que vai ajudar na reprodução, que é o clitelo, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Eu puxei uma setinha amarela para mostrar aqui o clitelo, né? Ele é o anel mais claro de todos os anéis do corpo da minhoca, né? Ele libera um muco que vai ajudar na fixação de uma minhoca a outra para poder fazer o processo da fecundação. É como se fosse um durex. O clitelo de uma minhoca vai e se une ao clitelo de outra, tá? Por quê? Porque ele é gelatinoso, ele tem um muco, certo? Que vai se fixar um ao outro. Bom, gente, aqui nós temos, ó, as duas minhocas, né? Para acontecer a fecundação cruzada mútua, como eu falei para vocês, porque elas são hermafroditas, mas não se autofecundam. O que que acontece? Eles vão ficarem lado a lado um do outro, com as extremidades opostas, tá vendo? Né? E aí, o orifício genital masculino, né? Vão se unir, né? O orifício genital masculino vai se unir ao receptáculo seminal, né? Nessa posição, os espermatozoides eles vão ser liberados aqui nesse receptáculo seminal. Depois que liberou, as minhocas vão se separar, cada uma carregando o espermatozoide da outra. Enquanto isso, os óvulos delas vão amadurecer e vão ser eliminados no casulo, né? Que esse casulo ele é formado justamente pelo muco que o clitelo secreta. Okay? Bom, aqui a gente percebe o quê? Que as minhocas ficaram uma ao lado da outra, né? E aí, como eu falei para vocês, trocaram o espermatozoide. Depois da troca desses espermatozoides, os óvulos, né, vão amadurecer, que é justamente esse óvulo, ele é secretado no casulo, né, que é o clitelo que secreta esse casulo, certo? O casulo com os óvulos, gente, ele vai cada vez mais se afastando para a extremidade da minhoca, certo? E aí os espermatozoides do parceiro vão ser eliminados, né? Nesse casulo. E aí o casulo, né? É onde ocorre a fecundação. E aí o casulo vai ser liberado e vai dar origem a uma nova minhoca, tá ok? Bom, quando eu falo em minhoca, a gente tem que lembrar também da importância ecológica da minhoca, né? Ela desempenha um papel extremamente importante na reciclagem de materiais orgânicos e na fertilização do solo, né? Elas são importantes porque elas abrem espaço, ou seja, elas escavam túneis que favorecem a aeração do solo, ou seja, você vai fazer a aeração para poder as raízes, né, ter uma profundidade no solo. Ela se alimenta de restos orgânicos, o que ajuda na decomposição. Elas produzem fezes e urinas ricas em substâncias nitrogenadas, que por isso que é utilizado como fertilizante. Serve como humus, ou seja, como adubo por ser rico em nitrogênio, tá? E aí muitas pessoas usam as minhocas como uma forma de nutrir a planta, né? Porque através da minhoca vão ser oferecidos excretos nitrogenados, que é rico em nitrogenados, para poder, né, fazer com que a planta se desenvolva, né, mais saudável, tá ok? Bom, gente, por hoje a gente termina a aula, tá? Reprodução dos anelídeos. Até a próxima semana.